Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Legal se você estiver assistindo de madrugada, hein? É sinal que você é fã da Icatec, da Digisac, seus produtos e também dos nossos amigos. E hoje a gente tá com uma galera especial aqui, os nossos grandes brothers aqui da nossa região, da nossa cidade. Estamos com o Renan, com o Felipe, também com o nosso brother João, que trabalha aqui na Icatec junto conosco. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, como sempre, claro. E nós também desejamos falar sobre tecnologias que evoluem os negócios, tá? Tanto para os nossos clientes que trabalham com as tecnologias da Icatec, usando Digisac, ou os nossos programas jurídicos de ponto, né? E por aí vai. E com a Yankee, com o Renan e com o Felipe, que começaram um ótimo negócio há anos atrás. Eles irão nos contar mais sobre quando, como foi. E a Yankee traz soluções para o mercado fantásticas, pessoal. Eles automatizam e trazem soluções para empresas que precisam melhorar os seus processos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos melhorar os processos, inclusive incluindo novas tecnologias. E a Yankee vai contar tudo isso para a gente hoje, como que as empresas podem melhorar isso e como ela pode trazer novidades de mercado para você que está ligadaço aí, sabendo como você pode operar melhor a sua empresa com processos automatizados e personalizados diretamente para o seu negócio. Beleza? Renan, palavra contigo, Felipe, com você. E em breve o João vai entrar no papo aqui junto com a gente, defendendo o meu lado, porque eu não entendo bolhufas, galera. Então fica bem claro aqui, eu sou comercial. Renan, boa. Muito prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É sensacional estar aqui, né? Junto aqui com o Felipe. Sem dúvida. O Felipe é o nosso head de tecnologia lá na Yankee. Eu sou fundador e CEO da Yankee, uma empresa que vai completar, bauruense, que vai completar agora 10 anos no ano de 2025, né? De 1º de janeiro de 2025, nós vamos completar nosso 10º ano no mercado. E sim, como você falou, nós somos uma empresa de automação, né, de robotização de processos corporativos, onde a gente construiu uma plataforma proprietária para automatizar processos nas empresas e hoje a gente tem mais de 90 clientes ativos. Basicamente um resumo aí. Deixar o Felipe se apresentar. Legal. Beleza. Bom, como o Renan falou, sou head de tecnologia lá da Yankee. Então, basicamente, eu sou responsável pela nossa operação, né, desde a implantação do nosso produto até a sustentação dele. E hoje, basicamente, o desafio da nossa área é sempre criar produtos, né, criar serviços para as empresas que desejam automatizar processos. Muitas vezes eles não têm todo o know-how de como entender um processo, como estruturar um processo, todas as possibilidades de automatizar aquele processo, inclusive ter ganhos reais com ele. Uhum. Então hoje essa área ela é responsável por isso. Maravilha! E você que está ligado aí, fique esperto, porque eles conseguem reduzir de 80% a 90% dos seus custos, da sua operação, pelo menos, tá? Dá uma sapeadinha lá no site deles. É Yankee Solutions. yankeesolutions.com.br. Se liga lá. Mas claro, você vai ouvir muito mais aqui. O Felipe, aí, o pai da criança, junto com o Renan, vai poder falar mais. Mas, pessoal, aí cada um de vocês vão responder pra gente o que significa Yankee, né? E quais são os pilares da empresa que norteiam vocês nesse mercado. A tradução literal de Yankee é arrancar, né? Legal. Então a gente escolheu esse nome, inclusive com a exclamação no final, porque a gente fala que fazemos uma analogia de que as nossas soluções vão ajudar a propulsionar os negócios dos nossos clientes, né? E estou muito feliz de estar aqui, porque quando a gente fala de automação, eu falo assim, a Yankee não é Yankee robô, a Yankee é Yankee Solutions. Ou seja, a gente acredita muito no mercado de hiperautomação. Né? E quando a gente fala de, por exemplo, tanto do Digisac, dos produtos que vocês possuem, em outras empresas, inclusive que tem em Bauru, como o caso da Lecom, a gente tem um ecossistema hoje que a gente consegue vislumbrar, né, saindo daqui de Bauru, a gente se posicionar como uma empresa de hiperautomação, como referência no mercado brasileiro, até pensando um pouco maior aí em América Latina, enfim, em outros países. Então, a Yankee começou muito forte em automação, né? Então é o nosso produto principal hoje. E, como o Felipe falou, a gente tem um desafio muito grande, né? Porque o nosso diferencial não pode ser o nosso ônus. Né? A gente não tem um produto pronto. A gente customiza os processos para os clientes. E isso não pode demorar muito, porque se demorar, o cliente não tem paciência lá na ponta para comprar. E achei legal o convite, inclusive, de trazer o João, porque eu comecei nesse mercado sendo analista de processo. Olha que legal. Eu era analista de processo lá num dos maiores escritórios de advocacia aqui de Bauru. Na época eles tinham mais de 900 advogados.
Meu Deus. E meu trabalho era olhar os processos deles e tentar enxugar. E foi aí que eu vi uma oportunidade de que 70% do tempo do advogado não era fazendo análise de processo, não era advogando, era fazendo processos que essencialmente não era criar uma petição. Manuais, repetitivos. Ele não advogava, basicamente não advogava. E aí foi quando eu pensei em falar, precisamos trazer alguma plataforma, ou criar alguma plataforma que automatize esses processos e libere o advogado para focar no que de fato ele estudou para isso, né? Até pensando de uma forma um pouco mais altruísta, né? Legal. Em cima disso, eu vou aproveitar o gancho, né, para nossa pauta, porque eu tenho uma cola aqui, galera. Na realidade, eu não penso nada. Tudo que eu estou falando aqui está pré-programado aqui. Os benefícios que a tecnologia traz. Você já comentou um pouco, né? Já falou, já inspirou também, eu creio que inspirou vários dos nossos telespectadores, nossos ouvintes aí do outro lado. A gente viu um pouquinho da sua história, depois o Felipe também pode contar um pouquinho da dele, um pouquinho mais também. Mas quais os benefícios que as empresas, você já falou um pouquinho também sobre isso, mas quais os benefícios que a tecnologia, né, da automação, dos RPAs e outros produtos que vocês possam ter da Yankee, né, para o mercado? Fala um pouquinho mais para que as empresas, quais os benefícios que eles conseguem alcançar, né? Eu falo que são benefícios tangíveis e intangíveis, né, meu? Tem alguns benefícios que é possível de aferir, assim, de forma muito rápida, né? Então, por exemplo, teve um caso que numa das principais empresas da América Latina de processamento de pagamento, de cartão, nós conseguimos reduzir de 43 minutos para 40 segundos o tempo de atendimento. Fantástico. Então, assim, até estava comentando ontem com o time, né, que isso gera uma satisfação muito grande, né, no fim do dia, porque a gente não está só automatizando o processo da empresa, a gente está melhorando a vida do cara que está entrando em contato com essa empresa também. Você imagina, esperar 43 minutos e passar a ser atendido em 40 segundos, né? Então gera até uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Que valor, assim, o valor que trouxe para a empresa, não só valor no sentido monetário, né? De redução de custo, de otimização, mas o valor que traz para a marca da empresa, né, no atendimento e o principal ativo de uma empresa, que é o seu cliente também, né? Exatamente. Muito bom. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar também é que, assim, muitas vezes essas empresas, ela tem um processo de negócio não com uma estrutura de governança adequada. Então, a partir do momento que você tende a aplicar o RPA, normalmente você tende a estruturar o processo de negócio. Então, você consegue pegar vários gaps. Em alguns momentos você tenta estruturar um processo específico, mas você entende que steps antes você ainda tem que estruturar todo o seu negócio. Então, colocar o RPA ou tentar automatizar um processo, né, seja ele através de um RPA, através de um BPMS, normalmente você estrutura toda uma cadeia de processos de negócio. Então você traz uma governança para aquele processo. E a partir do momento que você estruturou, que você trouxe governança, que os dados eles começaram a ser salvos, né, persistidos dentro do banco, aí a gente fala que inclusive a gente começou a ter o ouro, porque depois esse dado ele é muito valioso para gerar indicadores, não só de performance de atendimento, mas algumas outras informações que para o negócio em si, seja para a equipe comercial, equipe de marketing, às vezes para a equipe de tecnologia, pode gerar alguma ação futura que seja estratégica para a própria empresa. Sim, eu vejo mais valor ainda, né, no sentido cultural, administrativo da empresa, que pode atingir os outros departamentos, né? Você falou RH, marketing, mas esse valor de você levar para a empresa, praticamente, dependendo do caso, pode ser até uma consultoria, porque você vai estar ensinando a empresa a olhar para os seus processos, talvez de uma maneira que ele não enxergava, que os administradores, os gestores não enxergavam. Puxa, quanta oportunidade eu tenho aqui. Então, abre-se um leque, os benefícios são enormes, então, para uma empresa. Ô Lu, complementando, muito nessa parte que o Felipe comentou, a parte estrutural é muito importante antes de você automatizar os processos. Você não pode colocar um RPA ali, querer automatizar tudo, pensar em soluções, se a base não estiver bem estruturada. Se você não tem seus processos bem definidos, se você não tem um mapeamento dos processos, se você não analisou tudo, identificou as melhorias, se você não tem documentações, e aí sim você pode pensar nas automações. Um ponto muito importante que eu vejo que às vezes é deixado de lado naquela febre de automatizar
não medir os ganhos das automações. Antes de automatizar. Exatamente. Muitas vezes o pessoal quer automatizar os processos, sai colocando robô em tudo, e no fim o investimento que você fez para isso não vai compensar o retorno. O retorno sobre o investimento, ele não compensa. Às vezes vale a pena você colocar 5 pessoas para fazer essa atividade, que vai ter o mesmo valor e você vai ter menos custos. Então acho que a parte da base é muito importante antes de você pensar na automatização. Isso que o João falou, e que juntando junto com o Felipe, o João falaram, isso é extremamente importante na visão empresarial. Porque se você não entender que, né, eu vou colocar um robô, vou resolver os problemas da minha vida. Não é isso. É igual a IA hoje, né? Eu não sou de tecnologia, mas tô fazendo dever de casa, tô fazendo um cursinho. Se você pegar lá, você tem os dados para você tratar, né? Então você tem o banco de dados, ou data warehouse, né? Ou um lago de dados, né? Que é o data lake, Data né? Lake, Cara, se você não tratar aquilo ali, ela não vai poder fazer nada, ela vai tirar conclusões erradas, assim como um robô, que você não entende os processos. Por isso que eu falei que essa questão acaba sendo até sendo uma consultoria e traz um valor agregado para o operacional da empresa maravilhoso. Por quê? E aí é onde entra o que você falou. Se eu não me preparar e procurar também me envolver, não vai adiantar nada. Eu vou repetir nas coisas que eu falo, acho que podcast. Eu amo uma empresa que usa ISO. Se os diretores, os proprietários não incorporarem o espírito da ISO nele ou qualquer outra ferramenta de qualidade, não vai adiantar nada. Então não adianta, por exemplo, eu sou o dono da carteira, eu vou lá, vou pagar aqui para colocar um robô para melhorar nosso processo aqui, para resolver o nosso problema de custo ou para ganhar o tempo. Mas se você não entender o processo, não se envolver para, ver o benefício que vai dar e realmente colocar isso no coração da empresa e tratar da maneira adequada, não vai adiantar nada. Isso é bem colocado. É muito bem colocado. E a gente tem uma área dentro da empresa, dentro da nossa esteira comercial, né, Melo? Que a gente chama de arquitetura. É quase que um analista de processo. É que eu só não falo que é um analista de processo porque não pode demorar muito, porque como é etapa comercial, né? O cliente às vezes está com uma ansiedade. Então, esse time também tem um desafio, porque ele tem que aferir, não pode errar, porque depois se o cliente fechar, eu não posso ter aquele gap de escopo, né? Sim. Mas eles basicamente fazem isso. Eles entendem o que o cliente está querendo, transformam aquilo num produto e a gente tenta mostrar para ele qual que é o payback, qual que é o ROI que ele vai ter no momento da... Até me empolguei e bati o... Show. É isso aí. No momento da definição do escopo, né? Antes do fechamento, a gente tenta mostrar isso para o cliente. Então, realmente muito bem colocado. E sobre a questão cultural, tem um caso clássico que eu lembrei a gente não pode falar o nome do cliente, mas é uma das maiores construtoras mundiais aí, que é cliente nossa. Recebemos uma ligação um belo dia, né, Melo? E o cliente falou assim, quero cancelar o robô. Aí, vamos entender, né? O que aconteceu? Tá bom, me mostra o que a automação errou aqui, né? Se é que ela errou, né? Aí a gente começou a estudar o processo, fizemos de trás para frente, naquele caso em específico. E aí se aferiu que a automação estava tendo um índice de lançamento de sucesso de 20%, sendo que tinha um potencial para chegar em 100%. E aí o cliente queria cancelar a automação porque não estava agregando. E aí, olhando o processo junto com o cliente, ele tinha alterado uma forma do input dos dados. E aí nós conseguimos ajudar o cliente de falar que se você conseguir alterar esse ponto dentro do processo, que era um dos inputs da automação, a gente ia evoluir para 95% de sucesso. Então é exatamente isso que a gente falou. Não é esse negócio de vamos colocar robô, né? Se você olhar para o processo e não só olhar no início, né? Mas também as nuances, porque os processos mudam, né? Eles são orgânicos, eles são vivos. Então você está atento a isso a todo momento e a gente tem essa responsabilidade com o cliente, que inclusive é até um dos nossos valores, de avisá-lo conforme essas alterações que vão tendo aí no decorrer do processo. Perfeito. Esse feeling que vocês já têm, né? Porque não é só a tecnologia. Não é só a tecnologia, é a visão de negócio, a visão de como tratar o cliente, se preocupar. Não é simplesmente, tudo bem que você não... Nenhuma empresa fala, quer cancelar, cancela, assim, no sentido, poxa, uma pena, deu... Não, vamos entender. E aí entra nessa questão, né? Não adianta nada você querer colocar uma tecnologia, mas não saber utilizá-la, né? Ou você, às vezes, na sua gestão, você, como empresário, ou como líder, ou como gerente, não está conseguindo enxergar por algum motivo, porque você aprendeu de uma outra maneira, ou segue uma escola X ou Y, sendo que você poderia mudar um pouco a sua maneira de ver, interpretar os dados, né, e aprender até, e trazer esse conhecimento. E aonde
muito legal. A Yankee, né, e os profissionais que trabalham com isso tem essa visão. Isso é bacana. Passou no teste, hein, João? Algo bacana. Vou avisar o Paulinho. Obrigado. Lu, comentando essa parte que você disse, eu entendo que a cadeia de valor é muito importante estar bem definido dentro de uma empresa. Você precisa conhecer as estratégias, você ter bem alinhado a estratégia da empresa com as automações. Então, por exemplo, se você tem uma empresa onde o core seu, onde você mais traz valor para o seu cliente, é o atendimento personalizado, você não pode querer acelerar isso colocando automatização em tudo, colocando um monte de robô para falar com o seu cliente, porque você vai perder a personalização, que é o core da sua empresa, que é o que o seu cliente ele busca. Então a estratégia tem que estar muito alinhada com a automatização. Você tem que pensar o que vai trazer valor para o seu cliente. Não é só automatizar tudo, deixar o processo mais rápido, economizar custo. Se pensar nisso, você pode às vezes tirar um custo que no fim vai tirar seu lucro, porque seu cliente ele vai deixar de consumir seu produto porque você perdeu o seu core, que era a personalização, por exemplo. Exatamente. O Joãozinho já botou lá na frente o negócio, que já pulou. Você falou, mas aproveitando o gancho, já indo lá, eu lembrei disso. segundo os dados que a gente tem aqui, né, que 80%, isso não precisa nem de idade, gente, isso é uma percepção tanto própria nossa quanto de outros, mas que 80% dos clientes, dos consumidores, dos customers, enfim, deseja ter uma experiência mais personalizada, né, que é a característica da empresa, o que ele deseja do produto e tal. Em cima disso, a automação da Yankee, olhando para este lado, para atender não só a demanda da empresa, mas atender o que o cliente precisa ali, com aquela experiência mais personalizada. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso também? Claro. Que é em cima do que o João falou. Claro. Hoje, as automações, né, de fato isso daí é muito comum. Por exemplo, existe um sistema que é conhecido por todo mundo mundialmente, que é o SAP. É muito comum empresas de médio e grande porte terem um SAP e quererem automatizar um processo dentro dele. E na maioria das vezes se subentende que ele é um Ctrl-C, Ctrl-V de todas as automações, mas muito pelo contrário, na verdade não é. Porque por mais que nós estamos falando de um RP, que ele está estruturando um processo, porque ele força isso dentro de uma empresa, a gente entende que toda empresa tem os seus pormenores, né? Então, o que a Yankee acabou fazendo dentro dessa jogada, lógico, além de... Vamos supor que a gente reaproveita ali 90%, 80% dentro de uma construção, a gente acabou criando blocos de código, artefatos, que a gente chama dentro da Yankee. Então, esses blocos de códigos, esses artefatos, eles são aceleradores dentro do nosso processo de construção de RPAs. Então, quando você vai falar sobre um SAP, né, por exemplo, um que é muito comum, que é Miro, Migo, normalmente a gente já tem essa tela toda mapeada, né, e aí depois eu só faço a adaptação de acordo com aquele cliente que precisa. Certo. Então, vários dos sistemas hoje conhecidos de mercado, a Yankee ela já tem esses artefatos, né, esses blocos de código pronto, para a gente poder reaproveitar em uma nova construção, né. Então, o ponto principal, muitas vezes, é, primeiro, criar uma equipe especializada por negócio. Então, hoje, os nossos POs, eles são nichados por negócio, né? Todo o nosso CS, todo o nosso PO são nichados por negócio. Então, isso facilita o entendimento dentro daquele processo de negócio. E, posteriormente, a gente já ter todos esses blocos de códigos prontos para depois, dentro do nosso entendimento funcional, a gente fazer essa adaptabilidade técnica, né? Muito bom. De colocar ali. Legal, quer dizer, aí você está fazendo a personalização que o cliente necessita, que deseja encontrar dentro da empresa. Exatamente. Que eu estou vendo aqui, a Yankee, ela não só traz a tecnologia, mas traz uma consultoria, uma expertise bacana para a empresa. Hein? Não tem como. Isso é show de bola. Que é exatamente o que o João falou, né? Se a gente não ajudar o cliente a mapear o processo da forma correta, é como você tomar um remédio e ela passar ali de forma temporária, mas você não está tratando a causa efetivamente, né? Então a gente tem essa responsabilidade muito grande com o cliente. A gente é muito preocupado com isso. Em cima dos processos, né? Como você comentou agora, segundo a McKinsey, né, 45% das tarefas de diferentes setores, né, elas podem ser automatizadas. Eu não sei se esse número é maior ou menor, até na realidade nossa, né, brasileira. E como que vocês veem, né, esse dado, esse número, e também se as empresas brasileiras elas estão preparadas, já estão pensando ou se preparando, né, para fazer essas automações dessas tarefas que dá para evoluir. E se eu puder aproveitar, já botar uma pimentinha aí falando da IA, né, porque
Às vezes as empresas nem colocaram esse ponto de gestão de processos, das tarefas, e já quer pular para uma IA, sendo que não tem essa cultura, né, que a gente está falando, né? Enfim. Fala um pouquinho sobre isso aí, né? Renan, Felipe. Inclusive, acho que foi o Elon Musk que falou que a IA chegou num momento errado na sociedade, né? E eu quase que concordo com ele, né? Eu até compreendo um pouco o raciocínio. Por quê? Porque a IA é um bebezinho. E o que você precisa fazer com o bebezinho? Você precisa, né, dar o TTzinho dele ali. No trilo. E aí depois ele vai crescendo com esse cuidado com o que você vai tendo, né? Esse cuidado com a IA, né, fazendo essa analogia, são os dados. E o que mais a automação, tanto o RPA ou tanto as soluções de workflow, BPMS, ou tanto de saque, o que produz no fim do dia? Dados. Né? Então, você tem ali, você usou o exemplo do Data Lake, né? Então você tem esse lago de dados que a partir do momento que você conseguir ter uma inteligência e conseguir plugar a inteligência artificial para estratificar os números e você aprender com esse processo, isso é o que de fato acontece com a hiperautomação. E aí, quando a gente fala de momento, né, de timing, acontece muito isso que você falou, né? Como veio o hype e aí todo mundo fica, né, louco atrás da solução, às vezes pula-se a etapa da organização dos dados, que foi um pouco do que o Felipe falou, na estruturação dos dados, e vai direto para uma etapa de IA que não vai funcionar. E se funcionar, vai ser temporário. Então, essa é uma preocupação que nós temos e que, de novo, nós somos uma empresa de tecnologia, mas no fim do dia a gente fala com humanos, né? Então, essa consultoria é muito importante de drivando o cliente, né, mesmo? Eu acho que o aspecto central, né, desse ponto em questão é que as empresas hoje elas estão, acho que talvez até um volume maior, muito tendenciosas a automatizar processos e novamente, seja através de um BPMS, seja através de um workflow, seja através de um omnichannel, seja através de um RPA, de uma IA, mas o ponto em questão é que muitas vezes a empresa quer colocar um BI, mas não tem um dado estruturado. A pessoa quer colocar uma IA, mas não tem equipe competente, por exemplo, para fazer as curvas de aprendizado que a IA precisa, que é o que o Renan acabou de falar. Então, por exemplo, a IA, quando você vai implantá-la, ela tem todo um processo complexo de implantação, né? Então você tem que, por exemplo, fazer a primeira curva de aprendizagem, que aí você tem que pegar todos os erros que ela está cometendo, entender as pessoas que ensinou esses erros, tirar da curva, gerar uma nova curva, até o ponto que você tem uma pessoa monitorando a IA, porque ela já está apta, o percentual de assertividade dela é algo acima de 95%. Mas isso se leva tempo. Dependendo do processo, vai levar um ano, né? E quando a gente está falando, por exemplo, do RPA, é dentro da mesma linha. Muitas vezes, é o que a gente falou anteriormente, não tem o processo bem estruturado, ele não está bem desenhado, e aí até parte do nosso pitch, o RPA ele começa a notificar os erros, ele fala a quantidade de erros que tem dentro daquele processo. Então, assim, todas as empresas hoje estão, sim, muito tendenciosas a colocar automações, a automatizar os processos, mas a gente ainda tem que olhar para o step antes, que no que tange a estruturar todos esses dados ou estruturar todos esses processos, para que aí então todas essas tecnologias façam sentido dentro do dia a dia delas, né? Vocês me alertaram uma coisa muito importante, que acho que é legal a gente compartilhar, mas eu não sei, uma percepção que eu tive. Se você começar utilizando um sistema de RPA primeiro e estruturar o seu processo, você já deu, acho que 80% de caminhada para uma futura IA entrar na sua empresa. Porque você já vai estar tratando esses dados e os caminhos que esses dados vão percorrer. Né? Vocês que têm os dedos longos aí da programação, sabe, eu creio que pode responder com maior propriedade, mas eu creio que é isso, né? Mas e as empresas brasileiras? Como é que vocês veem o mercado? Elas estão buscando, né, se adequar a isso? Já estão tendo uma visão mais aprimorada, né? E aí, se vocês puderem dar um pan geral do Brasil, né? Porque o Brasil tem vários Brasis, né? Não só o Brasil aqui é assim, vários outros países também. Só que uns países têm um grau maior de desenvolvimento, outros menores. E o Brasil vai ter seus bolsões, né? Santa Catarina, São Paulo, o Sul em geral, né? O Sudeste. Mas como que vocês veem as empresas brasileiras utilizando essa tecnologia? Como que está o grau de maturidade?
Eu acho que a gente ter criado um termo para isso, né? Quando a Yankee começou, não existia o termo RPA, né? Alguém criou, não sei quem foi, mas isso impulsionou o cliente a começar a pensar no assunto, né? Então hoje você pega as taxas de crescimento do mercado de automação, até falando da hiperautomação, até 2029 a tendência é o mercado quadruplicar de tamanho. Então, nós estamos falando de um período de 5 anos, né? E a gente vem acompanhando esse crescimento. A Yankee também é uma empresa que vem crescendo na ordem de 20% a 30% ao ano. Ou seja, existe demanda, mas também existe muitas empresas que às vezes não tem esse tipo de pensamento de organizar e aí às vezes acabam indo para um caminho errôneo com o cliente. Eu acho que essa questão da responsabilidade para a gente é muito forte, sabe? Tipo, não é só implementar o projeto e emitir a nota no final do mês. A gente tem essa preocupação muito grande. É um mercado que tem muita demanda. O advindo da inteligência artificial, ao mesmo tempo que tem cliente que não tem essa mentalidade que a gente falou, mas tem os clientes que possuem já essa mentalidade de que precisamos organizar os nossos dados e gerar esses dados porque eu quero fazer uso da inteligência artificial. Inclusive dentro do nosso painel já é possível você fazer essa análise dos dados que a automação gerou e pedir para a inteligência artificial gerar um prompt para fazer essa análise desses dados. Então a gente vem acompanhando essa linha também. Olha, pessoal, você que está assistindo o nosso podcast, né, nosso que é seu e nosso aqui, conjunto, estou aprendendo bastante aqui. Eu acho que é legal, antes de aproveitar qualquer moda tecnológica, ouvir aquilo que já tem, que já está há alguns anos, que não é tão velho assim, é até novo também, né? O Yankee está há 10 anos aí, é velhinha já para a tecnologia, mas é nova para nós, meros mortais que trabalhamos no dia a dia em outras áreas. Mas é importantíssimo nós vermos essa questão de não aproveitar, por exemplo, pular logo diretamente para o IA, sem tratar, né? A gente falou agora há pouco, todos esses processos e aprender com eles a estruturar todos esses dados. Isso é muito rico. Você acabou de reforçar isso. Então a gente convida você, né, não pular etapas, mas procurar uma empresa, né, igual a Yankee está oferecendo serviços há 10 anos aí no mercado, estruturando várias empresas. Vão ter vários, com certeza tem muita experiência para poder passar para você, para sua empresa. E aproveito o gancho para perguntar, para vocês darem um case inspirador, algo que transformou uma empresa. Você já comentou sobre a construtora, né? Vocês têm algo mais aí que vocês podem compartilhar com a gente, né? Tem vários. Então, fique à vontade. A gente está aqui para ouvir inspiração também. Tem algum quer falar? Posso falar um, né? Que é um que a gente tem. Inclusive, esse ano a gente apresentou em um evento que nós fomos, que foi a Tecnocarne, né? Que é do ramo ali de alimentício, frigoríficos. Para esse caso específico, hoje essa empresa, né? Que ela é uma multinacional. Ela faz exportação de carnes, né? Na verdade, não só carnes, ela reaproveita tudo do boi, né? Osso, pele, enfim, tudo, né? E ela tem uma cadeia muito crítica quanto a fazer as emissões de certidão de exportação, né? Então, toda essa documentação precisa estar pronta para chegar até os containers, dos containers irem até os navios e os navios saírem para exportação. E eles já tinham esse processo semi-automatizado, né? Então, eles já tinham uma ferramenta que eles utilizavam, já economizavam um certo tempo, mas ela ainda não era tão robusta, tão completa. Então, quando a Yankee entrou, foi justamente para entender todo esse processo de emissão de certidões deles. Então, por exemplo, desde a parte de documentos que eles precisavam, o processo de negócio em si, aonde que esses dados estavam, como que eles estavam estruturados, colocar dentro de um sistema específico da intranet, que aí tem um controle, inclusive, de acesso mais rigoroso, um controle de histórico. Então, a Yankee entrou dentro desse processo, já estruturando um sistema específico, né, dentro da intranet deles, para justamente ter um acesso mais facilitado, integrado junto com o RP deles, onde a hora que ele digita 2 informações, já baixa todas as informações desse processo de emissão, dos produtos que serão emitidos, e também já carregando todos os documentos necessários que fazem parte desse processo também.
E aí, basicamente, quando o cara ele digita 2 informações, ele tem tudo pronto na tela para ele. Aí ele só faz uma validação, clica em emitir a certidão, e aí começa o processo do RPA, onde ele vai entrando site por site, né, dentro, que são sites governamentais, vai entrando site por site e fazendo todo o processo de emissão. Nossa, fantástico. E outro, já faz o checklist, já te deixa tranquilo. Como eu, se fosse um profissional que trabalhasse com essa documentação, já ia ficar aliviado já. Nossa, cara. E a gente tá falando de responsabilidade, né? É muito louco pensar que agora, nesse exato momento, pode ter um container lá em Santos, aguardando para sair, e uma automação nossa preenchendo toda essa parafernália de documentação que realmente era muito complexo, né? E o tempo? Tem um tempo de... Você sabe mensurar o tempo que conseguiu economizar nesse processo todo? Acho que mais de 90%, né? Isso, nossa, olha que bacana. Isso. Hoje em dia, assim, desde a partir do momento que o cara ele clica em liberar por RPA, normalmente em 8 minutos ele já fez todos os processos de certificação. Eu trabalhei pouco com exportação, né? A parte comercial de exportação, pouco, mas a parte de documentação é bem complicada. E olha que me vem à mente, não só resolver o problema da Tecnocarne, mas também você agiliza o processo para outros envolvidos, né? Até pessoas que estão ali. Tô lembrando também a época que eu trabalhava com o mercado, fica aquela fila na expedição do mercado para poder descarregar. Se você tem um processo mais automatizado, já linkado com o mercado, você acelera todos aqueles outros que vão descarregar ali também. Eu creio que deve acontecer a mesma coisa ali no porto. Então, assim, a tecnologia traz benefícios para todo mundo. Né? Aquela questão do que eu falei do tempo de atendimento, que melhora para o cliente lá na ponta, passava 43 minutos no telefone, agora passa 40 segundos. É muita diferença. Até transcendendo um pouco a conversa, nós estamos falando até de qualidade de vida, né? Exato. Então, é um pouco altruísta. Imagina, igual eu falei, se eu sou um profissional que está cuidando da documentação, poxa, a minha maior preocupação vai exportar lá, preciso colocar lá que a carne procedente de tal lugar que veio, que vai entrar naquele container, tem o certificado, por exemplo, da gripe aviária, um exemplo, né? Ou tem o certificado que a carne não tá com a vaca louca. Poxa, cara, você fica tranquilo. Fala, poxa, bom, tá aqui o certificado, tá validado, bonitinho, tô imputando a informação ali. Quer dizer, vou acompanhar, né, o robô que a Yankee colocou lá, fazendo tudo para mim, me deixando tranquilo. Só faço um checklist daquilo que já foi feito, realmente, assim, feito com 100% de acerto, praticamente. Então, você fica tranquilo. Como profissional, qualidade de vida. Qualidade de vida. Ô Lu, acho que um ponto muito interessante desse exemplo que ele deu, que é a importância de a gente ver os processos gerais da empresa. Ele deu o exemplo de uma frigorífica que faz exportação. A atividade principal é a logística, está muito voltada em cima da logística, de compra, de venda. Mas você deu um exemplo de um processo burocrático, que envolve documentação. E o quanto que essa parte de documentação, ela acelera os outros processos. Tudo está muito linkado. Se você não tem uma parte de contrato, se você não tem a parte por trás, o back-office bem estruturado, como que seu foco principal da empresa vai se comportar bem? Você precisa, primeiro, sempre a base, é o mais importante, para você ter eficiência na sua atividade principal. Então, acho muito legal esse exemplo que você atrapalha assim, ele beneficia, né? Se eu não tenho esse sistema, eu fico atrapalhado, porque eu não tenho o benefício de poder vender mais. Por exemplo, eu estou no comercial, quero vender, mas espera aí, olha, a entrega vai ser só daqui a 120 dias, porque tem toda uma cadeia de processo que eu preciso fazer, que demora. Eu acelero esse tempo, o que eu posso fazer? Eu posso vender mais para entregar daqui a 30 dias. Exatamente. Então, quer dizer, toda a cadeia interna ganha, toda a cadeia em volta ganha, né? O agricultor, né? A logística que já está envolvida, os profissionais que vão fazer todo o trâmite ali da documentação, o profissional do comercial, do marketing, é mais trabalho para todo mundo, mais ganho, né? E com qualidade de vida. Sim, você falou do ganho de 90% nesse processo de documentação, mas imagina o quanto que teve de ganho lá na ponta, quanto tempo que reduziu para chegar a carne até o cliente final. Com certeza teve ganhos muito grandes em vários outros setores, várias outras atividades. O ganho ele é exponencial. Como você investir a longo prazo, só que você tem um resultado praticamente em tempo real,
né, ali no seu dia a dia. Por exemplo, não espero mais 120 dias para vender ou para preparar toda uma nova carga. Não, eu faço bem antes. Então, quer dizer, eu vou faturar 3, 4 vezes mais. E todo mundo pode ganhar mais. É um efeito cascata, né? Exatamente. Você até me deu uma ideia de... mais uma pergunta que a gente pode fazer para o cliente se aquela demanda que ele está pedindo para a gente, existem outros processos que vão ser beneficiados a partir do momento que ele for automatizado? Você me deu um insight agora. É a cadeia de valor, né? Você enxergar qual que é o principal e ir fazendo o caminho de trás para frente. Você pode mostrar os outros benefícios que ele vai ter além daquele. E aproveitando o gancho, né? A gente está caminhando já para o nosso finalzinho aqui. Mas o que vocês deixam, né, de recado, né, para os nossos amigos, né, empresários que estão nos ouvindo e profissionais? O que vocês deixam de dicas, né, para começar a fazer para automatizar seus processos nas suas empresas, né, ou na sua profissão, buscar para levar para a empresa que o profissional trabalhe, como começar a fazer essa automação? Por onde ele pode começar? A parte principal seria a empresa inicialmente ter uma área de processo ou estar focada em estudar o seu processo, certo, né? Porque se a empresa já tiver uma área de processo, seria interessante que essa área de processo ela começasse a entender esses processos, tentasse estruturar esse processo, e aí a gente está falando de vários frameworks, né? Você pode estar utilizando o BPM, você pode estar utilizando Six Sigma, você pode estar utilizando Ishikawa, você pode utilizar vários conceitos da qualidade para olhar para o seu processo de negócio e estruturar ele. Mas em alguns momentos essa empresa não vai ter esse profissional da área de processo, a Yankee consegue fazer essa parte de consultoria. Mas a empresa ela precisa estar disposta a entender o seu processo e entender que dependendo de como for também, a gente vai encontrar gaps. E ela precisa estar apta a fazer essa mudança, né? Então, talvez fazer uma modificação dentro de um sistema dela, talvez fazer uma reestruturação dentro do processo de negócio dela, porque às vezes ela está recebendo o documento aqui, mas era mais importante que ela recebesse o documento aqui, né? Talvez ela tenha 3 áreas aqui, mas na verdade ela precisaria de 2, ela precisava de uma. Então, a gente entende que em alguns momentos existe uma ineficiência dentro do processo, mas que ele pode ser otimizado, né? Então, a primeira parte é estar disposto a estruturar esse processo de negócio. Posteriormente, vai acontecer a estruturação dos dados, mediante, inclusive, a implantação da ferramenta, seja qual ela for. Então, uma vez estruturados os dados, aí sim a gente pode ir para várias ferramentas, né? Então, é importante primeiro sempre entender o processo, depois fazer uma arquitetura eficiente quanto à tecnologia, porque ali é onde, por exemplo, é feita a questão da viabilidade técnica, para ver, pode ser hoje colocado uma IA, pode ser hoje colocado um RPA, pode ser hoje colocado um BPMS, e aí depois, uma vez definido qual é a ferramenta que vai ser ou quais ferramentas, que é quando a gente está falando da hiperautomação, vão ser envolvidas dentro daquele processo, aí sim a gente segue para a implantação efetiva dele, né? Perfeito. Desculpa. Pode ir. E Lu e João, eu vejo uma diferença bem importante no mercado nos últimos anos, né? A Yankee está há 10 anos nisso, eu trabalho há 15 anos com isso, que antigamente o cliente chegava mais perdido com a demanda dele dentro da Yankee, né? E eu acho muito bacana que hoje em dia, apesar de tudo isso que a gente está falando, é muito comum o cliente chegar no comercial já com a dor e às vezes até com o payback já aferido. Eu sinto essa diferença no mercado como um todo, sabe? Eu acho que por isso que é importante a gente estar aqui, né, falando sobre isso, porque a gente vai criando essa cultura até no mercado, né? Quando a gente fala de responsabilidade, é de mostrar para o cliente que ele consegue chegar com um pouco mais empacotado, então ele já consegue ser mais crítico nos processos internos dele e contar com empresas sérias, né, e responsáveis que consigam ajudar ele nesses momentos, principalmente de falar de tecnologia, né? Quantas vezes a gente já não falou para o cliente que não é de um robô que você precisa, né? A gente já falou isso no comercial. É um tiro no pé comercialmente, mas é ético com o cliente lá na ponta, né? Então a gente, mesmo assim, acho que isso é parte do processo que vem ajudando a Yankee a crescer no mercado aí no ano a ano. E o mercado é muito vasto, a gente tem muita coisa para
fazer, para desenvolver. Eu acredito muito na potência da hiperautomação, que é um mercado que vai de fato agregar para o cliente uma boutique ali de soluções, né, para aferir o momento que ele está para implementar a melhor solução para aquele caso em específico. E eu estou muito entusiasmado, não só com esse ano, mas para 2025 também, porque a gente está acompanhando essa entoada de crescimento do mercado como Poxa, todo. legal, o que você comentou, eu acho que é bem... Pode atender. Brincadeira. Quem sabe faz ao vivo. Mas é legal porque a gente consegue perceber também um certo amadurecimento do Brasil, né, das empresas brasileiras. Isso é legal, que é um pouco no tópico anterior a gente estava conversando. Mas para você que está nos ouvindo, né, que é legal você dar essa observada que o Felipe passou para a gente, né, que o Renan complementou, criar os seus processos, definir bem os seus processos, a primeira etapa, né, enxergar primeiro, né, que você, né, como o próprio Renan viu quando ele estava no escritório da advocacia, como os próprios clientes estão chegando hoje já mais escopado, né, você já tem essa visão, mas depois preparar esses dados e estar preparado também para estruturar, né, a empresa e os processos junto com as ferramentas adequadas. Mas se estar preparado para tratar dores, que são os gaps. Isso são dicas de ouro, né? E você precisar fazer uma automação em sua empresa, conte com a Yankee, porque vocês viram que é uma empresa transparente, que é um dos princípios que nós temos aqui na Icatec, né, em todos os nossos projetos e produtos, né? Nós trabalhamos com transparência com os nossos clientes, né? A gente está conversando nos bastidores, falando um pouco sobre isso, né? De falar real para o cliente do que a tecnologia resolve, do que ela não resolve, porque existe a expectativa e a realidade, né? Não, vou colocar um robô que ele vai servir até café na mesa para mim. Não é assim. Né? Ele pode ligar a cafeteira, mas ele não vai te trazer o café até a mesa. Né? Fazendo uma brincadeira, uma paródiazinha. Mas, Renan, Felipe, nós agradecemos, né, o João, que nos ajudou, nos assessorou aqui na parte tecnológica, pro lado da Icatec. Né, nós agradecemos esse bate-papo, assim, que foi maravilhoso. Creio que foi muito proveitoso para os nossos amigos, né, e clientes do outro lado e profissionais que também nos escutam, né. Inclusive já peço para você, né, sempre quis falar isso, pessoal, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Não esquece de deixar aquele like bem legal, maroto, gostoso, beleza? Deixa um comentário. Deixa um comentário também. Isso nos ajuda a chegar a novas pessoas que precisam ver essas informações de automação. Brincadeiras à parte, pessoal. Brigadão por participar com a gente. Nós que agradecemos. Sempre de portas abertas para vocês. São parceiraços nossos. João, brigadão também pelo apoio, né? E a gente espera você para o nosso próximo bate-papo com mais tecnologia, mais experiência de vida aqui na Icatec e em nossos podcasts. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.